Vamos dizer que nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar, vamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, onipotência suplicante, ela possa clamar o poder de Deus sobre nós nessa noite. Ela possa clamar o sangue de Jesus sobre nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu gostaria, gente, de estar partilhando com vocês, assim, às vezes você fala assim, mas o que seria, o que eu tenho? Às vezes você fica perguntando assim, o que eu tenho? Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? E eu gostaria de, antes do Leandro dar início, para você poder se identificar aí com a ansiedade, eu gostaria de falar alguns sintomas que a gente tem quando a gente está tendo crise de ansiedade. Então, para você já identificando, eu vou citar aqui, são alguns. Claro que não estão todos aqui, mas eu anotei alguns, tá bom? Olha, tremores, né? Você sente o corpo tremendo, trêmulo, cansaço fácil, sensação de falta de ar e asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, que é de ficar dando vontade toda hora de ir ao banheiro, e dificuldade para engolir. E a sensação, né, muitas vezes que eu já tive é de parece ter um nó aqui na gente que não sai por nada, né? A gente pode fazer o que quiser que não sai esse nó. Então, gente, esses são uns dos sintomas que a gente tem quando a gente tem crise de ansiedade. Que você possa já identificando se é isso mesmo. Você vai falar, nossa, eu não sabia, então eu tenho ansiedade. Então você já vai pedindo, enquanto o Leandro vai lendo a palavra, você já vai entrando em intimidade com Deus, já vai pedindo para o Senhor já que você quer ser curada hoje. E é preciso a gente clamar o sangue de Jesus sobre tudo na nossa vida. É preciso a gente apresentar, se você tem esses sintomas que a Cris trouxe, né? Isso é muito importante para a gente muitas vezes identificar, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa mais grave, mas às vezes são crises de ansiedade que nós temos. Às vezes você pensa que você está tendo um infarto, um AVC, e é uma crise de ansiedade, né? Sabe, gente, o sangue de Jesus ele é uma proteção para a nossa vida. Sabe, a gente precisa já começar o nosso dia a clamar o sangue de Jesus. O demônio ele não suporta. O mal, ele não suporta o sangue de Jesus. Sabe? Sobre situações da nossa casa que estão travadas, que as coisas parecem que não mudam, sobre brigas, confusões, discórdia, situação financeira. Clama o sangue de Jesus. Nós precisamos criar essa devoção. Principalmente na sexta-feira, que a sexta-feira é voltada à cruz, é um dia de penitência, é um dia de nós vivemos essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. O sangue da Eucaristia. Eu quero convidar você a fazer essa experiência, a pedir que o sangue de Jesus venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Guarde a sua casa dessa peste. Que o sangue de Jesus também venha sobre o Brasil, né? Sobre a nossa nação. Isso eu quero convidar você. Então vamos lá? Filipenses 4, do 6 ao 7. Vê um pouquinho para cima do 4, do 6, achei interessante. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é isto que o Senhor está nos dizendo. Que todas as nossas preocupações, tudo está guardado em Jesus Cristo. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Acalma. É o tempo de nós tranquilizarmos, acalmarmos o nosso coração.
Gente, e a ansiedade muitas vezes é lógico que existe uma ansiedade que ela é gerada por um fato. Por exemplo, o fato que nós estamos vivendo agora, esse fato da pandemia, é um fato que gera ansiedade. Mas existe ansiedade, como que chama, Cristina? Você lembra o nome? Tem 3 tipos de ansiedade que a gente pode ter, que pode se dar ansiedade. Espera aí que eu vou pegar aqui. Então é assim, ó. É a raiz genética, né? Como assim a raiz genética? Você pode ter ansiedade por raiz genética. Ansiedade, depressão, gente, caminha tudo junto. Inclusive a gente vai falar uma diferença entre ansiedade e depressão depois. Ou fala já, né? A diferença entre ansiedade, assim, mais ou menos, tá? Nós não somos especialistas. Ansiedade é quando a gente tá com o olho lá pro futuro. O que vai acontecer lá na frente? Então eu fico só olhando, preocupada com o que vai acontecer lá na frente. Então eu fico ansiosa por algo. E depressão é quando eu vivo só olhando para trás. Fico só olhando para o ontem, para o que aconteceu e não olho para o que está acontecendo no presente. Então a importância de nós vivermos no presente. Então assim, são 3 coisas, né, que causam essa depressão, essa ansiedade na gente. Porque a ansiedade, ela é o começo da depressão. Se você não cuidar da ansiedade, ela se torna uma depressão, né? Então assim, o passo mais fundo para a ansiedade é uma depressão. Então tem a raiz genética, que é o quê? A pessoa que ela adquire ansiedade por conta de genética, do pai, da mãe, de antepassados. Por exemplo, a mãe era ansiosa e o filho também né? Então assim, foi propenso a ter ansiedade, ter depressão também. Então isso pode acontecer. Isso é muito importante, sobre essa ansiedade genética, é pedir o sangue de Jesus, sobre essa árvore genealógica, para que o sangue de Jesus ele nos liberte de toda enfermidade genética que vai passando de geração por geração. Então não é isso que a gente vai tratar hoje, mas já deixando aí, é importante a gente clamar o sangue de Jesus sobre isso. E a segunda é a ansiedade orgânica. O que seria isso? Fruto de estresse, fruto de uma vida acelerada. Então assim, eu corro, né? Por exemplo, eu quero viver 20 vidas, eu quero fazer o que 20 vidas faria no dia, eu quero fazer, entendeu? Eu me acho a Mulher Maravilha, o super-homem. Então, sabe, a gente vai se preocupando. Por exemplo, a gente não... Como que eu posso dizer? De manhã, você acorda já acelerado. Você quer saber todas as notícias. Assim, já quer... Parece que deu um chilique em mim, né? Vai, fala aí. Mas assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não dá conta. Vai dando um desespero. Isso é ansiedade, cansa. A ansiedade, ela cansa. Por exemplo, tem pessoas, né? Tem pessoas assim que nem eu, que, por exemplo, gosta, né? Por exemplo, eu gosto de estar seguindo, eu gosto de acompanhar o Frei Gilson, eu gosto de acompanhar algumas pessoas que me ajudam, você entendeu? Tipo o Padre Paulo Ricardo, eu gosto. Por exemplo, então eu coloco lá, né, pra acionar toda vez que chegar alguma coisa. Tem dia que eu entro em desespero. Só que aí o que aconteceu? Eu percebi que eu tava ficando ansiosa, porque eu queria assistir tudo, porque é importante, vai me ajudar, mas eu tenho que ter controle sobre isso. Porque senão eu fico acelerada. Por exemplo, aí você faz um monte de coisa ao mesmo tempo e tipo assim, tudo aquilo que você fez não rendeu. Não rendeu, por exemplo, se você tivesse feito só uma coisa, teria dado mais resultado do que você fazer essas 10 e você nem percebeu o que você fez. O que acontece? A gente vai ficando no piloto automático. São Francisco de Assis ele vai dizer que faça pouco, mas faça bem feito. Uma tática do demônio qual que é? O demônio é tipo assim, isso é até Dom Bosco que fala, né? Que é um sonho que ele teve. Que os demônios discutiam, bom, a gente não consegue tirar eles da igreja a gente não consegue tirar eles, então vamos dar muito serviço para eles, vamos dar um monte de trabalho para eles na igreja. Pelo menos da igreja a gente não tira, mas a gente tira eles de Deus, né? Vai cansar, vai desanimar, não vai ter tempo para intimidade, então a gente tem que tomar cuidado com isso, vai gerando ansiedade.
por exemplo, hoje eu vou falar de novo, porque, gente, é muito sério, redes sociais. Então, assim, eu tô preocupado porque um postou que tá fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero fazer também. Aí já começa a causar inveja, já começa a causar ciúmes em mim. E eu fico assim, mas meu Deus do céu, eu também quero aquilo. Nossa, mas aquela pessoa tem tantos likes, eu não tenho. Mas olha, quantas curtidas aquela pessoa recebeu. Então, sabe, são coisas que vão, né? Por exemplo, a gente quer ver todas as notícias sobre coronavírus. A gente quer saber quantos que morreu, quantos que curou, quantos que isso, quantos que aquilo. Gente, é muito sério. Vai gerando ansiedade. E a gente não sabe de onde que tá vindo a ansiedade. Que tipo de jornalismo você assiste? Aquele jornalismo, sabe aquele jornalismo que se você torcer a televisão cai sangue? Né? Cai sangue. Para quem tem depressão e ansiedade, isso é um veneno. Não temos necessidade disso. Né? Não temos necessidade. Então a pessoa, ela quer viver conectada ali o tempo todo. Entendeu? Ela quer ficar conectada. Eu achei muito interessante porque, assim, antes da gente entrar no terceiro, porque fala dessa orgânica, né, a ansiedade orgânica. Então, nossa, o Padre Adriano Zandonó deu um exemplo muito interessante hoje. Ele estava falando assim, né, que eu estava assistindo, ele falou assim do celular, que o celular dele estava com a bateria descarregada, estava descarregando, o celular era novo e descarregava a bateria muito rápido. E aí ele falou assim, nossa, mas que coisa, né? E ele falou que ele não entende de nada, ele pediu para alguém que entendesse do assunto. Aí o rapaz pegou o celular dele, foi lá, entrou lá no celular dele para ver o que aconteceu. Ele disse que o rapaz conseguiu contar, tinha 37 abas abertas. Por exemplo, tudo que ele ia abrindo foi ficando ali, então quer dizer, ia consumindo toda a bateria do celular. E aí o que acontece? Esse exemplo que eu acabei de citar para vocês. Isso daí é o que a gente faz na nossa vida. E ele falou assim que Deus na hora tocou no coração dele, falou assim, e é isso que acontece com as pessoas que sofrem de ansiedade. Elas abrem um monte de abas na vida delas e não fecha nenhuma. E fica com tudo ali aberto, né? E quer captar todas as informações e quer poder dar conta da casa, quer poder dar conta dos filhos, do marido, da espiritualidade, quer ler livro, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E, por exemplo, a hora que você vê, você tá trocando tudo, né? Você tá falando com um, pensando que tá falando com o outro, manda mensagem errada. Então, quer dizer... Não? Pode. E aí, então, gente, é isso que acontece. Então, eu achei muito interessante. Aí, então, a gente precisa começar a fechar as abas, né? Então, assim, o que é importante pra mim hoje? O que é importante? O que vai acrescentar na minha vida? O que vai fazer eu crescer? Então, assim, o que é prioridade para mim hoje? Então é com isso que eu vou ficar. Não adianta eu querer dar conta do mundo inteiro. Por exemplo, a pessoa ela acha que só ela consegue fazer aquele serviço. Só ela é capaz de fazer aquilo. Então ela faz isso, ela faz aquilo, ela não sabe delegar tarefas, porque ela acha que ela faz melhor que todo mundo. E uma das coisas muito importantes também que causa ansiedade na pessoa é o orgulho da pessoa achar que ela é melhor que todo mundo, que ninguém vai substituir ela, que ninguém pode fazer como ela. Então, gente, olha, são dicas pra gente ficar esperto. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. E aí tem a terceira, né? Então a gente falou da raiz genética, da orgânica e tem a factual. A factual é o quê? Por exemplo, você não tem ansiedade, mas acontece, ela é gerada de um fato. Por exemplo, eu soube de uma enfermidade. Por exemplo, a pessoa ela descobre que ela está com câncer. E ali, aquela notícia para ela, aquele fato, na hora desencadeia a ansiedade nela. Então essa pessoa ela vai sofrer de ansiedade por conta disso. Olha só como que é interessante, né? Ou então a pessoa cria muita expectativa em uma pessoa e depois ela descobre que a pessoa não é aquilo que ela esperava. Uma traição, né? Uma traição, você recebe a traição do esposo, da esposa, a traição de um amigo, de alguém, de um irmão. Então isso são fatos que vão gerando ansiedade. Então isso é uma ansiedade factual que a Cristina trouxe, né? E aí, gente, a gente vai trabalhar alguns pontos para a gente vencer essa ansiedade. Pra gente, não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje essa parte da ansiedade.
Mas muitas coisas que geram ansiedade na gente, a gente vai começar a perceber. Por exemplo, não sofra por aquilo que você não pode mudar ou controlar. Você não pode mudar o outro, somente você. Quer dizer, você não pode mudar o outro, somente você. Então, gente, muitas vezes nós sofremos por situações e por coisas que não dependem de nós. Não depende de nós. E quanto, né? Quanto que existe isso hoje, não é? Que a gente quer mudar a pessoa, a gente quer mudar o cônjuge, a gente quer mudar o filho. E não depende de nós, não depende. Depende dele. Tem situações que a gente quer mudar. A gente fica preocupado com quem fala mal de nós, né? Se falarem mal de... Gente, isso não depende de nós. Isso depende do outro. Falar bem ou falar mal da gente depende do outro. Gente, isso a gente nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Por exemplo, seu marido. Você nunca vai mudar ele pelo falatório. Você nunca vai mudar ele falando. Seu filho, você nunca vai mudar ele falando. Não depende de você. Não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é você. Você pode mudar você. Então a gente começa a mudar nós. Com muita oração ainda. Né? Começa a mudar a gente com muita oração. Agora o outro, gente, isso é responsabilidade dele mudar e de Deus. Deus é o único que pode trabalhar. Aí entra uma coisa que você pode fazer muito bem. É rezar. É rezar. Quando é o outro, você vai pedir para Deus mudar. Mas você não pode mudar o outro. Existem situações que não dependem de você. O casamento dos seus filhos não depende de você. Aquilo que muitas vezes que o seu filho faz, ele já é maior de idade, não depende mais de você. Não adianta. Você está carregando um peso. Muitas vezes, é lógico, quem é avô tem que cuidar dos filhos, né, dos netos, mas muitas vezes não é responsabilidade sua, não, porque os avós muitas vezes querem educar os netos, não é responsabilidade, vai criando peso, não é responsabilidade sua. Vocês já cuidaram dos filhos, né? Agora vocês têm que fazer o papel de avô. Então, assim, para poder você também ter uma vida tranquila, porque senão você morre e não descansou, não viveu uma vida tranquila, preocupado sempre, muitas vezes carregando um fardo que não é seu. Bom, se está acima das suas forças, não é seu, é de Deus. Então é isso, está acima das suas forças não é seu, é de Deus. Procure racionalizar suas emoções. Então o que é racionalizar? Trazer tudo para as emoções. Nem tudo que você sente é verdade. Então, gente, nem todos os medos que a gente sente é verdade. Trazer para a razão, né? Trazer para a razão. Não assume tudo que os seus sentimentos trazem até você. Porque estou sentindo isso. A maioria dos meus medos não existem. São tigres de papel. Você lembra da historinha do tigre de papel? Então eu preciso racionalizar. É verdade isso? Realmente isso tem uma base? Isso? Da onde que eu estou tirando isso? Existe uma base? É real? Tem lógica, né? Eu tenho medo que vai entrar dentro da minha casa, alguém vai entrar dentro da minha casa e vai roubar. Mas vamos racionalizar. É real isso? É verdadeiro isso? De onde que eu tiro isso? Então a gente precisa racionalizar, trazer para a razão. Um poeta ele escreveu: na minha vida tive muito sofrimento, mas a maioria deles não existiu. Gente, a maioria dos sofrimentos nossos não existem. Eu não estou falando que não existe sofrimento. Existe. Existe sofrimento reais, existem pessoas que sofrem, todos têm o seu sofrimento. Mas muitas vezes nós aumentamos os nossos sofrimentos. Criamos coisas onde que não tem, vê onde que não tem. A pessoa quando ela é ciumenta demais, ela vê coisa onde que não tem. Eu já conheço gente que viu uma mulher junto com o marido, e o marido estava do lado de um toco. Né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente vê coisa onde que não tem. Né? Sofrimento onde que não tem. Temos que tomar cuidado. Precisa racionalizar, baseado no que eu estou acreditando nisso. Tem base, tem fundamento? Tem alguma coisa que me leva a me preocupar com isso? Lute para se tornar leve. Descomplica, né? Se cristifica. Então, gente, luta para se ficar leve. E é aquilo do esvaziamento que a gente sempre fala aqui, né, gente? Se esvaziar, pedir para o Espírito Santo realmente tirar aquilo que não pertence a gente. Porque a gente fica carregando pesos e pesos e pesos. A gente não vai muito longe, não é? Anda de a pé com uma mala nas costas para você ver se você vai longe. Você não vai.
Então assim, quando você sabe que você vai fazer uma caminhada, que você vai longe, você procura colocar uma roupa confortável, você procura não carregar peso. Por quê? Você precisa estar leve para aguentar fazer essa caminhada. E da mesma maneira, para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa estar leve. Então assim, quanto mais a gente carrega esses pesos, quanto mais a gente carrega esses fardos de coisas que não pertencem a gente, mais a gente vai ficando para baixo e mais a gente se afasta da presença de Deus. Tantos excessos, gente, que o que prejudica a gente é excesso. Quantas mágoas a gente carrega, quantos ressentimentos a gente carrega, né? Quantas coisas nós carregamos. Gente, a pessoa faz 55 anos de casado, ela lembra aquilo que o marido falou para ela no primeiro ano de casado. Na lua de mel. Na lua de mel. Gente, ela não superou aquilo, ela tá presa, já é bisavó, e ela tá presa no dia da lua de mel, primeiro dia de casado, aquilo que o marido fez. A pessoa guardou, a pessoa ressentiu, a pessoa não viveu, a pessoa ela não parou de viver aquilo. Ela ressentiu. Então, gente, analisa quais são os pesos que você está carregando que não tem mais necessidade. São tudo aquilo que a gente falou, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, rancor, ódio. E assim, gente, né? E isso, esse ser racional é a gente agir com inteligência também. Porque assim, se eu me amo, eu não quero essas coisas pra mim. Então assim, eu tenho que ver aquilo que me faz mal e anular, e tipo assim, esquivar ele da minha vida, excluir ele da minha vida. Então pôr pra fora aquilo que me faz mal. Entendeu? A gente precisa ter esse amor próprio de falar assim, não, eu me amo, eu não quero carregar isso, eu não preciso disso, eu não preciso me sentir culpada por isso, eu não tenho culpa disso, entendeu? Então assim, a gente precisa usar nossa inteligência também para entender. Não se foque naquilo que você não tem. Gente, isso é um grande problema de ansiedade, é focar naquilo que você não tem, naquilo que você muitas vezes quer. Se você não tem, é porque você ainda não precisa. Gente, se você não tem, é porque você ainda não precisa. Foque-se em agradecer pelo que você tem. Gente, isso é muito forte. Quantas coisas você tem, Deus deu pra você, né? E você não foca, e você fica preocupado com aquilo que você tem, ou aquilo que o outro tem, que você queria. Não tem. Você fica focado com aquilo que não tem, ou naquilo que o outro tem porque você quer pra você, mas às vezes aquilo não tem necessidade pra você. Aquilo é supérfluo. Por exemplo, às vezes é um cuidado de Deus pra com você, pra comigo, né? É Deus cuidando. Quantas coisas eu achava que era necessário na minha vida e hoje eu descobri que eu louvo e agradeço a Deus porque Ele não me deu, porque senão às vezes hoje eu não estaria na presença dEle. Como dizia o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então é isso. Talvez você não tenha muitas coisas na sua vida, talvez você não tenha muitas coisas, mas Deus já fez muitas coisas na sua vida. Talvez você não tenha muito, mas Deus já fez muitas coisas na sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Isso vai gerando tristeza, vai gerando ansiedade, porque o nosso foco está errado. Se a gente é fiel no pouco, Deus ele vai nos confiar mais, né? Então, vamos ser fiel no pouco que a gente tem, e às vezes não é nem tão pouco, né, gente? A depressão nos leva a sofrer pelo passado e a ansiedade pelo futuro. Então, gente, mantenha o seu foco no presente. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6, a cada dia basta o seu cuidado. Não se preocupa com o dia de amanhã. Amanhã a gente não sabe nem se a gente está vivo. A cada dia, resolve o que você tem para resolver hoje, né? Amanhã a Deus pertence e outra, Deus cuida de tudo. Deus não deixa faltar nada. Procure perdoar. Um dos fatores importantíssimos. É um processo que cura a depressão e a ansiedade. É isso, o perdão, gente. O perdão não é sentimento, ele é uma decisão. Ele é uma decisão. Procure perdoar. Seja mais organizado. Ajuda a vencer a ansiedade. Isso é muito importante, né? É muito importante. Por exemplo, você tem a missa começa às 7. Você sabe que você demora 1 hora para se arrumar. Aí quando é 15 para 7 você entra pro banheiro para tomar banho.
Isso vai gerar um estresse, isso vai gerar uma ansiedade, um desconforto, muitas vezes dentro da própria casa, briga com o marido, briga com o filho, briga com os outros. Tenho certeza que o Leandro tá falando com muita mulher, né? A consulta é às 10 da manhã. Você sabe que você demora meia hora para chegar lá e você demora 1 hora para se arrumar. Um exemplo, meia hora para se arrumar. Quer dizer, se meia hora para arrumar, meia hora para chegar, você precisa 9 horas começar, no mínimo. Quando é 9h30 você começa, né? Então muitas vezes a gente precisa se organizar. E tantas outras coisas da nossa vida a gente precisa se organizar. Porque aí o que acontece? Você pega, aí como se diz, começa, né, o muro das lamentações lá, começa a ler a carta inteira de lamentações. Porque nada dá certo pra mim, porque tudo dá errado, porque você vai arrumar correndo, vai dar tudo errado, você não vai encontrar as coisas que você precisa. Por quê? Porque você não organizou as coisas que você precisava para, vamos supor, como o Leandro colocou da consulta, você precisa de algum papel para levar, você não sabe nem onde que tá o papel, aí você vai procurar, você não encontra. Nossa, mas Deus não me ajuda, mas isso, mas aquilo, já começa a reclamação. Então quer dizer, aí você sai, vai pegar o carro não funciona, aí você chega no sinal, o sinal fecha. O sinal fecha mesmo, gente, né? Todos os sinais fecham. Então, assim, aquilo não é culpa. Aí você briga que o outro que o carro tá andando devagar na sua frente. Então, quer dizer, aí você vai encontrando um monte de obstáculos na sua. É obstáculo. Passa no sinal vermelho, recebe uma multa. Nossa, meu dia não foi bom, Deus não me ajudou. Mas será? Entendeu? Só que aí o que aconteceu? É culpa de Deus? É culpa das pessoas? Não. É culpa minha. Eu não soube me organizar para que o meu dia fosse melhor, para que as coisas acontecessem da maneira correta, para que tudo acontecesse dentro do seu tempo. Aí eu chego atrasada na consulta, já perdi a consulta. Nossa, mas nada dá certo para mim. Então, gente, é muito, né? Eu falo assim, vocês estão vendo como que não é tão difícil, né? São questões que, é claro, muitas vezes a gente precisa de orientação. Então, assim, nós estamos aqui trazendo essas orientações para vocês e para mim também, com certeza, porque eu preciso muito disso, né? Porque eu falo assim, como eu preciso, eu sinto falta, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ser organizada. E eu falo assim que às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não consegue se organizar, então eu me perco tudo. E outra coisa, gente, você não vai sair dessa live hoje curada da ansiedade e da depressão, tá? Isso não é mágica. São dicas. Isso vai te ajudar, coisa que vai te ajudando. Você vai começar a analisar qual desses tópicos, alguma coisa, identifica com você. Você entendeu? É isso que é importante, mas não é mágica, é um processo, tá? Então, coisa que vai nos ajudando. Procure reduzir os motivos de estresse na sua vida. Procure reduzir os motivos de estresse na sua vida. Reduza. Tem estresse que você carrega, não tem necessidade. Tem necessidade de você estar com tanta coisa para fazer igual você tem? Será que não está na hora de reduzir alguma coisa? A gente precisa analisar isso. Eu tenho necessidade de tudo isso. Sabe, até por exemplo, algo muito importante também que eu li a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer fazer o bem para todo mundo. Gente, ótimo, lindo, a gente tem que fazer o bem. Só que primeiramente você tem que ver qual que é a sua condição. Você está bem para poder estar servindo o outro? Presta bem atenção, não estou falando para você ser egoísta e olhar só para o seu umbigo. A gente falou que quer ser infeliz é olhar para o seu umbigo. Mas, por exemplo, não queira abraçar o mundo. Não queira dar aquilo que você não tem. Entendeu? A gente precisa... por exemplo, você não consegue dar o Espírito Santo se você... Por exemplo, você não consegue falar do Espírito Santo se você não tem. Então, por exemplo, a gente precisa estar bem também. A gente tem que se preocupar com a gente também. Então não queira abraçar... Por exemplo, eu quero abraçar 10 pastorais na igreja. Será que eu vou dar conta das 10? O que vai ser melhor? Eu pegar uma e fazer bem feito ou pegar 10 e não fazer nenhuma bem feito? É isso mesmo. Gente... A gente vai trabalhar melhor ainda sobre a ansiedade, mas eu quero o nono passo. Esqueci como é que falava. O 9º passo. Leia a Bíblia todos os dias. Gente, agora eu vou falar uma coisa para você. O espiritual, o homem ele é corpo, alma e espírito, né? O espírito, ele precisa estar assim. Tudo tem a sua importância. O corpo tem a sua importância, a alma, que é as nossas emoções,
tem a sua importância, o espírito, que é aquela parte do relacionamento com Deus, com a espiritualidade. Esse é o ponto, porque nós precisamos estar assim, ó, o espírito, a alma e o corpo. E muitas vezes o nosso corpo, a nossa matéria está acima de tudo, e por isso que muitas vezes tudo está de ponta cabeça. Então o espiritual, ele precisa estar acima da nossa vida. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, tudo isso precisa estar acima. Se a gente não tiver uma vida espiritual, uma vida de oração, a gente não vai conseguir vencer a ansiedade. Gente, não vai conseguir amenizar. Então, gente, leia a Bíblia todos os dias. É a bússola que nos norteia. Vai adquirindo uma intimidade e se libertando da ansiedade. Então eu preciso ter esse contato, eu preciso ter vida de oração. Eu preciso, sabe, tudo isso que a gente trabalhou, não só hoje da ansiedade, mas tudo isso que a gente vem trabalhando esses dias, tudo de culpa, complexo de inferioridade, todas essas coisas, medo, tudo isso, a gente precisa trazer isso para Deus. A gente precisa colocar isso em oração. A gente precisa ter uma vida de sacramento. A gente precisa buscar o sacramento da confissão. Você quer um ótimo remédio para nos ajudar a vencer a ansiedade, a depressão? É sacramento da confissão e Eucaristia. Sacramento da confissão e Eucaristia. Médicos italianos, eles chegaram a uma conclusão: as pessoas que rezam o terço todos os dias e rezam o rosário todos os dias, elas conseguem vencer mais fácil a depressão e a ansiedade. Olha só que forte. E realmente, gente, a oração do terço, ela é uma oração que tranquiliza, ela é uma oração que é calma. Mas muitas vezes nós já rezamos com estresse, né? Ansioso. Para acabar logo. Eu tenho 15 minutos, porque daqui 15 minutos eu tenho outra coisa para fazer. Tem muita gente que gera estresse até na vida espiritual. Reza o terço pensando nas outras coisas que tem que fazer, né? Não, você precisa ter um controle, você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não é porque fulano faz tal oração, eu tenho que fazer tal oração. Não é porque fulano lê tal livro, eu tenho que ler aquilo que Deus quer que eu leia. Eu preciso ler aquilo que é para mim, porque me edifica, eu sou diferente. O meu carisma é diferente. A minha espiritualidade, ela é diferente. Eu sou diferente da Cristina. Somos marido e mulher, somos na mesma missão, né? Só que somos diferentes, a nossa espiritualidade. E não adianta, totalmente diferente. E não adianta eu querer que a Cristina seja igual a eu e ela querer que eu seja igual a ela. Não. Gente, mas a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente precisa ter uma vida espiritual. A gente precisa ter uma vida tranquila. Vamos rezar o terço? Reza tranquilamente. Mas a gente precisa, gente. Se a gente não trazer, não colocar Deus nessa história, a gente não vai vencer. Você sabe por que a gente não caiu na ansiedade, não caiu aqui nesse tempo difícil, porque é difícil também? É por causa da nossa vida de oração. E muita gente não caiu por causa da vida de oração. Então acalma, tranquiliza o seu coração. Ah, Leandro, mas eu não estou fazendo nada. Eu estou só em casa nessa pandemia. Eu estou ansioso porque eu não tenho nada para fazer. Então começa a ler a Bíblia. Às vezes Deus está querendo preparar você para algo agora que acabar essa pandemia, né? Como já foi dito alguns dias atrás. Às vezes, né? Você já pensou você lendo a Bíblia e poder falar da palavra de Deus para alguém? Olha que coisa mais linda. E às vezes a pessoa está ali preocupada, reclamando, murmurando que ela não tem nada para fazer, que ela está ociosa, que ela está angustiada, que ela está isso, que ela está aquilo, e assiste jornal, né? Fica passando o controle ali. Por exemplo, se não está falando sobre o coronavírus, a pessoa nem assiste o jornal, porque parece que ela quer, né? Estar... Uma das coisas também muito importante que fala da ansiedade, né? Você vai buscando só informação, esquece de buscar formação e muitas vezes pega... informação deturpada. Informação deturpada, que acaba fazendo mais mal pra gente ainda. Então é isso, gente. A gente precisa usar a nossa inteligência. A gente precisa pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que faz bem pra mim? O que vai me edificar? O que eu vou fazer que vai agradar o coração de Deus? Então a gente precisa ser esperto também, gente. Às vezes, mas eu não tenho nada para fazer. Então, sai de casa, você não pode, né? Então, gente, não sei, começa a ler a Bíblia. Você tem algum livro espiritual?
Se não tem, tem como comprar, compra. Se não sabe que livro, peça indicação para alguém. Fala, ó, tem gente como Procurar-se para Ser Feliz, do Padre Adriano Zandoná. Leu em 2 dias. Né? Tem um livro dele que fala sobre ansiedade. Maravilhoso. Que é 5 passos, eu não lembro como é, mas sobre ansiedade. Gente, sabe uma coisa? Eu vou falar pra você, procura ele lá no YouTube. Tem ótimas palestras, vai te ajudar muito nesse tempo que você está vivendo. O Padre Adriano Zandoná, ele nos orienta muito. Né? Nessa questão de cura interior. Nessa tudo, né? cura interior. Um ótimo sacerdote, Padre Adriano Zandoná. Procura lá. Mas, gente, se mova. Sabe, se você não se aproximar de Deus, os outros 8 tópicos que a gente trouxe não vai servir para nada. Pode até te ajudar um pouquinho, mas se você não colocar o último principalmente em prática, porque, gente, eu venci a minha ansiedade na oração, sabe, na presença de Deus, na busca de Deus. O Espírito Santo, nossa, gente, eu lendo tudo isso, eu falei, meu Deus do céu, quanto que eu já sofri na minha vida. Eu tremia na cama, eu pulava na cama de tanto que eu tremia. Quantas vezes eu fui parar no hospital com dor de estômago que eu achava que eu ia morrer. Quantas vezes eu achei que eu estava infartando. Quantas crises de ansiedade eu tive. Eu falava pro Leandro, pelo amor de Deus, eu vou morrer, o que vai ser? Meus filhos estão pequenos ainda, o que eu vou fazer? Entendeu, gente? E graças a Deus hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Gente, a gente viveu os momentos mais difíceis da nossa vida quando a gente casou. Eu entrei num sentimento de culpa, lembra, Cris? Eu entrei num sentimento de culpa porque eu não levantava da cama. Aí veio o desemprego, a gravidez, né? Vivi tudo isso desempregado. Tivemos que sair da nossa casa porque ele estava desempregado. E eu fechado no sentimento de culpa e de raiva, de ódio. Eu estava cheio de mágoa no meu coração com algumas pessoas. E muitas vezes pessoas da comunidade, pessoas que eram importantes comigo. Eu tinha ódio assim que né, não sei se a Cris lembrava que eu ficava assim, ó. De raiva quando eu lembrava daquela situação. Eu me fechei naquilo. Né? Sentimento de culpa. Eu tinha um sentimento de culpa, eu me culpava, eu chorava. E a culpa não era minha, mas eu me culpei. Eu abracei aquilo que não era meu, né? Eu abracei aquilo, gente, o Juninho pequeno, né? As crianças pequenas, né? E a gente vivendo tudo aquilo novo de casamento. A gente não viveu lua de mel, a gente viveu lua de mel depois, né? A Cristina sofreu muito, ela foi firme, foi forte com todos os problemas dela, ela aguentou tudo aquilo que nós passamos. Mas, gente, o que nos sustentou? Foi Deus, a espiritualidade. Né? Foi Deus. É isso. É Deus. E se não é Deus, às vezes a gente não estaria aqui para contar isso para vocês hoje, né? Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.